Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Hoje a gente já tá no inverno. E o inverno a gente sabe que pode beneficiar bastante as nossas suculentas. Por quê? No inverno, geralmente, a gente tem um tempo um pouquinho mais seco, um pouquinho com menos umidade. Embora aqui na Serra a gente tenha ainda um pouco mais de umidade, a baixa temperatura que o inverno traz pra gente faz com que as nossas suculentas consigam ficar um pouquinho mais estressadas, principalmente à noite, né? À noite a gente tem aí a temperatura mais reduzida e de manhã esse céu maravilhoso, esse sol que vai beneficiar bastante o estresse das nossas suculentas. E hoje eu quero mostrar para vocês algumas plantas que eu tenho aqui em casa que, como eu disse, embora a gente tenha aí a pausa do estresse devido à alta umidade, elas estão demonstrando bastante coloração. Elas estão ficando com a coloração diferente do que a gente observa nas outras estações do ano. Começa aí no outono e agora no inverno, mesmo assim, a gente tem umas colorações bem legais. E eu queria mostrar para vocês. Agora, sobre coloração, vamos começar, eu queria mostrar a nossa Fireworks. Gente, eu já mostrei essa planta antes, mas ela tá muito legal, muito bonitinha. Deixa eu colocar pra cá. Olha a coloração que ela já tá. Olha essas pintinhas dela. Elas estão bem bonitas. Elas estão bem... as folhas estão até meio gordinhas. Antes essa planta, ela não tinha essa folha meio gordinha como vocês estão vendo aqui. A folha dela era bem fininha. Agora não. Agora a planta já tá mostrando aí as folhinhas mais gordinhas. Nunca tive essa planta. É a primeira vez que eu tenho ela. Então eu não tenho tanta experiência. Ela tá plantada junto com uma Fauche. A Fauche, ela estava muito mais colorida. Mas devido às chuvas, interrompe o estresse delas. Mas a gente consegue ver que bem aqui no ápice foliar, a gente consegue ver essas pintinhas. E é exatamente isso que ela fica com essas pintinhas aqui, a borda mais rosada em toda a extensão das folhinhas aqui, ó. Só que ela fica dessa forma, de uma forma, né, muito mais evidente. E a gente consegue ver a pruína dela, parece que vai aumentando. Então fica aqueles floquinhos de gelo. Ela fica muito bonitinha. Esses branquinhos que vocês estão vendo mais evidentes são terra de diatomácea. Terra de diatomácea que eu tinha aplicado nelas. Agora, voltando para Fireworks, gente, olha essas pintinhas que elas têm, que essas folhas têm. Essas pintinhas estão ficando mais evidenciadas agora. Esse castelinho árabe parece que está ficando mais colorido também. E a gente consegue ver duas variações de cores. Essa folha mais externa é quando a gente estava com menos regime de chuva. Elas estão um pouco mais lilás, né, um pouco mais roxinhas. E a parte de dentro, onde teve o seu crescimento em maior período de chuva, ela está um pouquinho mais esverdeada. Mas mesmo assim, essas últimas semanas não choveu aqui. Então, ela já tá colorindo como? Através dessas pintinhas dela. Não sei se a gente consegue ver isso tão evidente no vídeo, mas já tá colorindo mais ainda. Mas aqui essa já tá praticamente toda roxinha. Isso eu acho muito bonito, é o verso da folha dela. Então mesmo aqui com essa interrupção do estresse, a gente consegue ver uma coloração muito adequada para essa plantinha. A segunda, que chegou da Ana Karina não faz muito tempo, isso que é legal. Quando a gente compra plantas que já são um pouquinho mais estressadas, que já vêm de um cultivo mais estressado, elas conseguem demonstrar mais aí a sua coloração e elas se adaptam muito mais rápido ao ambiente quando a gente quer continuar com o estresse delas. Gente, essa daqui é a Bloody Mary. Ó, conseguem ver a coloração dessa planta? Que maravilhosa que ela tá. Ela tá muito bonita. Essas pontinhas dessas folhas estão completamente já coloridas e a parte interna dela está muito colorida também. Então mesmo as folhinhas mais novinhas estão nascendo estressadas, o que vai fazer com que essa roseta fique um pouquinho mais fechadas. Como vocês estão vendo aqui, que parece que a parte interna da roseta está mais fechada. Isso daqui é natural da planta, mas ela vai continuar crescendo dessa forma. Com o estresse, pode ver que o substrato está seco, tá bem seco. Eu coloquei água nela uma vez, depois que eu plantei ela, duas vezes acredito, só que ela pega o orvalho, por quê? Ela fica aqui. E mesmo eu estando em uma região que orvalha bastante, eu tô conseguindo trazer o estresse para ela. A gente consegue ver exatamente esse tom mais avermelhado em volta das folhas. E ela continua gordinha, ela não tá ficando com as folhas mais fininhas, o que mostra que ela já tá adaptada aqui ao nosso ambiente. Aqui do lado a gente tem a Rose of Queen. A Rose of Queen não mudou muito. A única coisa que eu vejo que ela mudou um pouquinho mais é essa bordinha dela tá ficando
mais evidenciado o vermelho, né, esse roxinho em volta dela. É a única coisa que eu vejo. Mas uma coisa muito legal que a gente pode observar é o centro. Como eu disse da nossa Blood Mary, o centro bem compacto. Isso é bem legal, a gente consegue ver em todas as nossas plantinhas. Aqui a gente tem a Moonstone. A Moonstone também não mudou muito, né? Tanto que eu nem incluo tanto ela na lista, mostro porque ela é muito bonita. Então a gente acaba mostrando, a gente se empolga. Mas as pontinhas não perderam a coloração. Então, isso acontecendo significa que o estresse já está sendo mantido nas nossas plantas. E ela tá bem legalzinha. Eu coloquei essas três porque elas têm um cultivo aparentemente semelhantes. E aí eu quis preservar as três juntinhas. E a coloração delas é semelhante também. Então eu achei legalzinho. Imagina quando elas crescerem. Vai ficar bem legal nesse vaso. E, gente, olha como plantas diferentes, mas seguindo o mesmo estresse, respondem diferentes. Essa daqui é uma Capitella Campfire. No meu cultivo, ela não tá muito colorida. Estão vendo? Só que a folhinha mais basal dela tá mais colorida. Mas olha essa mahogany. Que coisa linda que ela tá. Ela veio pequenininha, já fiz uma decapitação nela, vocês conseguem ver aqui, isso daqui foi uma decapitação. Vou mostrar uma outra que não tá em tanto estresse e tanta luz solar direta como tá essa. Vou comparar as duas, mas olha que linda que tá essa planta, super de fácil cultivo. Vou colocar até aqui que esse vaso é um pouquinho pesado, que ele é um vaso, gente, de plástico. Eu não uso muito vaso de plástico, mas esse daqui é de plástico. Só que para que ele ficasse um pouco mais pesado, eu não coloquei argila, eu coloquei nele a pedra brita, para que ele ficasse um pouquinho mais pesado, porque o meu substrato é leve, o vaso é muito leve. Tinha medo dele sair voando aqui, aí ele fica muito pesado. Gente, a mahogany. Que linda que tá essa planta, parece que passou um lustramóveis em cima dela. É uma planta de super fácil cultivo. Eu cultivo ela ao tempo, sem mistério algum. Eu, às vezes, ainda coloco esse vasinho em um local que não chove muito, quando tá chovendo bastante, por causa da nossa Capitella Campfire, que eu plantei junta. A única coisa, porque senão ela funga. Essa planta aqui, ela funga bastante. A única coisa, né, elas não são plantas muito compatíveis para se plantar juntas. Mas mesmo assim, como eu plantei elas juntas, eu não me atentei na época. Olha que linda que tá ela. Mesmo, né, a gente colocando ela aí, resguardando um pouquinho ela do sol intenso, porque às vezes a gente põe ela num local que não pega chuva, e só que também não vai pegar sol, então ela fica resguardada um pouquinho do sol. Mas mesmo assim, ela tá muito bonita. Parece, como eu disse, que passou um lustramóveis em volta dela. Ela tá assim com uma coloração assim que eu nunca vi essa planta com essa coloração. E olha que ela não tá no seu total esplendor. Eu já vi mahogany's muito mais essa cor mogno, né, como diz o próprio nome dela. Já vi muito mais dessa forma. Mas eu tô esperando aqui, vamos ver se a gente vai obter esse resultado. Essa pequenininha que tá aqui, dessa decapitação que existe aqui, eu peguei e fiz essa daqui. E se a gente colocar elas uma do lado da outra, a gente consegue ver a diferença de coloração. Essa daqui tá muito mais com a coloração viva e essa daqui menos. Aqui, gente, esse branquinho aqui é restinho de tinta do balaustre, que a gente tá reformando aqui o balaustre. A parte reformada aqui e a parte não reformada ali, então tá indo aos poucos aqui, olha aqui, ó, já a divisão. E aí a gente consegue ver de uma forma bem, né, explícita a coloração. Quando a gente mantém ela ao tempo, de uma forma muito mais com incidência solar direta, e quando a gente mantém ela mais resguardada. Essa daqui, gente, ela fica nessa região aqui de casa. Então essa região aqui só pega o sol da manhã, com o sol bem mais ameno, porque eu tirei elas daqui, porque aqui a gente está em reforma. Então para não ficar tirando e colocando, eu tenho medo de quebra de vaso, eu já deixo todas elas aqui nesse período. E tá demorando um pouquinho mais do que a gente imaginava. E aí ela ficou um pouquinho, perdeu um pouco sua coloração. Mas mesmo no inverno, agora não tomando tanto sol, dá pra ver que assim, ela ainda mantém aí essa cor mogno dela, mesmo que seja discreta. Eu tô aqui gravando pra vocês, e olha quem já aparece, querendo banana. Já aparecem aqui. Aqui já tem mais da família que vem, então eu tenho que parar o vídeo, ir lá na cozinha, pegar a banana. Gente, ó, não cortei a banana ainda, vou cortar a banana. Derrubou o negócio já todo, não deixa eu cortar. Ai, que coisa linda. Aí eu já corto a banana, deixo ali cortadinha, e já vem eles aqui, ó. Eles não têm medo da gente, assim. Eles ficam mais apreensivos por causa dos cachorros, os cachorros ficam fora, então eles ficam mais apreensivos. Mas ai, que coisa linda. Ai, caiu. Ele desce e pega. Ó, tadinho. Voltando para as nossas plantinhas agora, a gente tem aqui o Rosedowski
Ele tá muito bonito, tá muito, as folhinhas dele estão muito compactas aqui em cima, pegou um pouquinho de chuva, o que fez, né, cair umas folhinhas aqui embaixo, mas olha a coloração dele. Esse brotinho pequenininho que tá nascendo aqui embaixo. Gente, isso daqui, a gente sabe que ele vai ser um Pachyhyton ou às vezes uma Pachyvéria, quando a gente tem essa brotação bem aqui próxima à folha, ou então bem na base. A gente sabe que ele vai ter algum desses dois gêneros. Mas ele tá bem bonito, tá com estresse hídrico bem legal, porque ele fica aqui, e aqui só pega chuva de vento mesmo, não tem tanta chuva, mesmo que seja de vento, não é tão intensa. Ele tá bem bonito, tá bem lindo. E aqui a gente tem um Lenopetalum, não é Lenopetalum nem Lenophyllum, eu não esqueci o nome dessa planta. Gente, ele tá completamente vermelho, completamente vermelho. Plantei eles juntos, ela não é uma planta de sol pleno, não é de forma nenhuma, mas mesmo assim ela se adaptou ao cultivo, pode ver que ela tá até um pouquinho enrugada, porque ela tá com estresse hídrico. Eu deixo com estresse hídrico porque eu respeito aqui principalmente o meu Rosedowski. E mesmo assim ela consegue superar esses desafios. E eu preciso pôr um pouquinho mais de água. Hoje à noite eu vou colocar água nelas. Geralmente eu coloco água à noite nas nossas suculentas, porque os estômatos são as estruturas foliares, eles se abrem à noite. Então, a gente vai ter menos evaporação de água por essas estruturas. E como elas são plantas de deserto, geralmente, clima árido, e por isso que eles abrem à noite, para que à noite o clima vai estar menos quente, fazendo com que a gente vá ter menor evaporação de água. Então, se a gente coloca água durante o dia nas nossas suculentas, talvez elas não consigam puxar essa água para dentro delas, porque elas só vão puxar com maior volume quando os estômatos estiverem abertos. Quando os estômatos estiverem fechados, elas não conseguem puxar com tanta propriedade. Então aí às vezes a gente pode fazer com que a água que está dentro dos vasinhos seque e ela não consiga se hidratar. E a gente acha que ela se hidratou, o que não vai acontecer. Então tenta colocar no final da tarde, tenta colocar no começo da noite, isso vai favorecer bastante a sua planta. Gente, olha isso. Caiu uma banana do outro lado. O pequenininho foi e pegou. Ai, que coisa linda. Ele é maior que ele, a banana, e ele quer levar lá pra cima. Aí que provavelmente deve ser a mãe dele, a família dele, que tá aqui junto. Já subiu. Ele é pequenininho, ele vinha filhotinho aqui. Essa família aqui eu já conheço. E a época, quando eu plantei também, eu coloquei um Allantoides. E o Allantoides, ele não gosta de sol tão intenso. Só que, como eu disse, eu respeito mais o Rosedowski nesse vaso. Então a gente consegue ver que ele tá ficando mais amarelado. O que o sol traz, né? Esse sol mais intenso traz, e aí também a privação de água traz para ele. Esse branquinho que vocês estão vendo aqui, parte é a pruina e parte é a diatomácea. Ele tá bem bonito, mas numa próxima vez que eu for mexer nesse vaso, eu vou tirar essas plantas daqui e vou colocá-las em locais mais adequados. Mas olha aqui como que agora é a época dele. Olha o brotinho nascendo. Quase em todas as pontas, tá quase não, em todas as pontinhas dele. Ele já tá, a planta tá ativa, então significa que a gente tem que pôr adubo nelas. E aqui, olha, já recoloquei o adubo de inverno nelas. Elas já estão adubadas, já estão prontas aí para o inverno, para a sua parte do ano, né, que elas ficam mais acordadas. Mas tá muito bonitinho. Aqui é a pruína que foi riscada dele, provavelmente algum inseto ou algum animal passou por cima dele, e às vezes ele fica com essas pontinhas aqui vermelhinhas, o que é muito bonitinho. Mas tá bem legal, a coloração dele tô gostando bastante agora no inverno e combina, né, essas três plantas. Eu acho que elas ficam, é uma cor bem suave, tipo um rosa bebê, um verde mais água, e esse tom, né, até o vaso, fica muito harmônico esse vaso, eu gosto bastante dele. Talvez nem desfaça, vai ficar assim mesmo, gostei dele dessa forma. Agora a Linda Jean, ela tá muito linda, ela tá muito bonita. A coloração dela tá muito evidente, da cor que ela é mesmo, ela é dessa cor mesmo, ela não fica mais rosa do que isso, ela é meio acinzentada, devido à pruína, muito, isso se deve à pruína dela, e agora no inverno a gente consegue ver que a roseta dela se fecha um pouquinho mais. Ela tá nesse vasinho de lata que eu fiz, já faz bastante tempo que ela tá aqui, já tá aqui desde do mês 2, eu acho. Então já vai fazer aí uns 7, 8 meses que ela tá aqui.
Não, 6 meses, já faz 6 meses que ela tá aqui. Comprei ela pequenininha, ela foi crescendo num vasinho menor, depois eu coloquei ela nessa latinha aqui. Ela tá bem bonita, tá muito elegante nessa latinha. Ela tá um pouquinho curvada, gente, porque aqui fica pra frente. Então ela vai mudando, ela vai, né, fazendo a sua curvatura para onde a luz solar incide mais. Então ela tá meio dessa forma por causa disso. Tanto que eu vou até recolocar o vaso desse jeito lá, para ver se a gente consegue normalizar ela. Estresse hídrico, como todas as outras que ficam aqui nesse ambiente. A Lindadinha, ela não tem a folha tão grossa, mas mesmo assim ela se adaptou muito bem ao meio ambiente. Ela é uma planta que ela exige um pouquinho mais de água do que as outras, mas para o meu ambiente eu adaptei ela de uma forma com que ela fosse tratada como se fosse o Rosedowski. Então mesmo a Lindadin, a gente tem aí o mesmo regime de rega, o mesmo regime de sol do que o Rosedowski. É muito um pouquinho, como posso dizer, é muito difícil a gente fazer isso quando a gente está começando, mas depois que a gente já tem uma experiência com as plantas, uma experiência com os gêneros, a gente consegue brincar. Então fica um pouquinho mais fácil aí a gente conseguir fazer essas alterações. E a gente consegue fazer. Então eu tenho uma Linda Jean junto com o mesmo regime de regas do que um Rosedowski. São plantas diferentes, cuidados diferentes, mas eu consegui aí normalizar o cuidado para elas. E ela tá bem bonitinha, respondendo muito bem. E agora uma das minhas prediletas, que eu tenho aqui, já faz mais de 1 ano que ela tá nesse vasinho pequenininho, bem pequeno, é a nossa Garoto. Gente, essa planta é maravilhosa. Deixa eu colocar ela aqui talvez na sombra, para vocês verem melhor a coloração dela. Pronto, aqui fica melhor. Olha como ela tá, parece que bronze, essa planta. No verão ela fica verdinha, verdinha, nem parece que é a mesma planta, mas agora no inverno ela fica bronze. Não sei se dá pra ver isso no vídeo, aqui em volta, e ela tem essas pintinhas aqui vermelhas que vão nascendo nela. E como eu disse, né, mesmo com eu morando num local que tenha mais umidade, que talvez não favoreça tanto a própria, não a rustificação, mas a própria o estresse da planta, a rustificação vai trazer o estresse para a planta, mas esse estresse um pouquinho mais acentuado, quando a gente não tem tanta água, ela consegue assumir a característica de inverno que ela precisa. É uma planta de mega fácil cultivo, sem cuidado nenhum você precisa ter. Ela tá ali porque ali pega mais sol agora no inverno, mas é uma planta de tempo, ela fica 100% ao tempo. Tanto que olha aqui, as folhinhas mais antigas, mais periféricas dela, estão um pouquinho mais machucadas, porque ela estava ao tempo, então essas folhinhas estavam ao tempo. As internas, como ela está mais resguardada ali, devido à incidência de sol que eu pus ali, não para resguardar tanto ela está um pouquinho mais preservada. E o branquinho, como vocês sabem, terra de diatomácea, mas uma planta que eu, olha, demorei para achar ela, demorei bastante para achar ela, mas quando eu achei, eu comprei, quero comprar mais umas 2 dela, porque eu já preciso trocar ela desse vasinho, ela tá linda nesse vasinho, mas mesmo assim, eu preciso trocar. Aqui é uma folhinha dela que eu tenho, que eu coloquei deixa eu pegar aqui, pra ver se brotava. Não brotou, gente, ó, não brotou, tá? Ficou melada. Quando a gente fala planta melou a folha, é porque fica desse jeito, ela fica quase totalmente, né, transparente, a gente consegue ver meu dedo do outro lado, mas ela brota por folha. Eu tenho bastante sucesso com ela com brotação por folha. Tem umas 3 folhinhas dela que estão brotando, tá em outro vaso, mas eu tenho medo delas não pegarem, por isso eu quero comprar outra. E gente, ela parece bastante a opalina, só que eu acho que ela tem a folha um pouquinho, como posso dizer, um pouco mais fina do que a opalina. E às vezes, né, do seu cultivo, a gente não pode falar que ela tem uma folha mais longa ou menos longa. Depende do cultivo que a gente dá para as plantas. Mas eu acho que a parte da espessura, a opalina é um pouquinho mais espessa. E a opalina, pelo menos que eu saiba, não pega tanto esse bronzeado como pega essa planta. Essa plantinha aqui fica mais bronzeada, o centro mais azulado verde, e a opalina fica mais verde proinada. Então essas são as diferenças maiores que eu vejo entre as plantas. Outra que fica aqui no meu muro, que tá no vasinho pequenininho e já tá mostrando sua coloração muito bom, porque ela tá no vaso de barro, gente, então isso aumenta o estresse, por isso muitas vezes eu cultivo em vaso de barro aqui no meu cultivo. Eu acho para mim é o melhor, para muitas plantas. Tem outras que eu acho que a lata fica um pouquinho melhor, né, para as plantinhas. Essa daqui é a Suyon. Ela veio da Ana Karina no mês 12, então já fazia mais de 6 meses que está comigo. Ela
cresceu um pouco já, mas mesmo assim eu restringo bastante o crescimento dela, e ela tá sol pleno, ela tá muito bonita, esse rosado dela é muito característico da Suyon, e essa folha um pouquinho mais alongada, mas mesmo assim a gente consegue ver que no inverno, olha, ela se fecha mais. Tá vendo? Ela fica mais fechada no inverno, devido ao estresse que ela passa, a queda de temperatura, e essa coloração dela, ela assume, gente, ela assumiu pra mim só agora no inverno. Ela já vem um pouco estressada da anacarina, claro, como todas as plantas que vêm dela já vêm, né, mais estressadas, mas ela veio mais verde, muito mais verde do que ela tá aqui. Eu não sei se eu tenho vídeo de recebido dela, mas ela veio bem verdinha. É só bem discreto, tipo o comecinho da lindsayana, as laterais periferias das folhas dela, mas agora ela já tá aí com a coloração muito mais evidente. E tem uma folhinha dela que eu acho tão bonitinho, ela tá dupla, olha aqui a folhinha dela, acho tão bonitinho, um duplo castelinho árabe. Seria lindo, né, se tivesse todas as folhinhas, uma planta com todas as folhinhas desse jeito. Tem a Star alguma coisa, que é uma planta bem rara, quero comprar ela, tá na minha lista, que ela é bem assim, só que em toda a folha dela, e não dupla só em uma folha. Então aqui aconteceu uma anomalia, né, uma monstruosidade, mas não aconteceu em todas as outras folhas. Mas ela tá muito bonita, já assumiu essa coloração aqui de inverno dela, e é assim que a planta fica mesmo. Tá bem legal, e ela é uma plantinha um pouquinho mais chatinha, gente. Comigo ela não teve nenhum tipo de, de dificuldade, mas eu sei que ela é uma planta um pouco mais chatinha pra gente lidar com ela. Pra gente lidar com ela tem que ser de uma forma assim, com muito estresse e com bastante luz solar. E é o que ela recebe aqui, então talvez que por isso que ela nunca teve nenhum tipo de dificuldade comigo. Agora uma que fica numa latinha que eu tenho, que tá muito bonitinha. Deixa eu vir pra sombra de novo, para mostrar melhor ela. Gente, essa planta aqui, ela veio do Vale das Suculentas. Ela veio, acho que 2 cabeças só. E ela já tá com 3 cabeças. Eu fiz meu já muda com ela, tá? Ela é Spirit of Wind. Eu acho que ela é Spirit of Wind. Tem gente que chama ela só de Spirit of. Já vi gente chamando ela de Spirit of alguma coisa, agora eu não lembro, posso falar errado. Então, eu acredito que ela é Spirit of Wind, que ela veio com essa identificação, e aqui eu tenho o Lenophyllum, acredito, o Strawberry, que é o variegata do chocolate. Tá bem bonito, tá bem rosado, as duas combinaram bastante nessa latinha que eu fiz aqui, tá numa latinha que tem bastante parte de drenagem aqui, até a metade da latinha. Elas estão indo muito bem, e a coloração delas agora no inverno, assumiu a coloração delas de inverno. Gente, aqui ela tá mais estressada, e aqui ela tá menos estressada. Olha a diferença, ela veio dessa cor, bem verdinha, que ela não pegou sol, não pega sol no meu mural, no meu muro, e aqui ela pega sol. Então olha a parte interna dela, que a gente tem aí o desenvolvimento com maior estresse hídrico e maior regime de luz solar direta nela. Tá muito legal, é hiper purinada essa planta, de fácil cultivo, pelo menos para mim. Eu acredito que da forma que eu cultivo ela, e cultivar em lata favorece bastante as plantinhas. E também o Lenophyllum, Lenopetrum, acredito que é Lenophyllum, vou pôr aqui na tela, que eu não me lembro agora. Tá muito bonito, tá bem rosado, e eu tenho um outro dele, que tá aqui também, que tá num local que não pega tanto sol, e ele tá um pouco mais aberto. Olha aqui a diferença, gente, do que pega sol é esse aqui, tá? Do que pega sol e do que não pega sol. A gente consegue ver aqui que tá bem diferente, os dois. Tá bem diferente. Olha como se fecha muito mais quando pega sol intenso, e como não fecha quando pega sol só pela manhã. Então vai do que você quer da planta. As duas são igualmente bonitas, só que a gente tem aí diferentes características. Aqui tá no vasinho que eu fiz, tá até se desfazendo o vasinho, fiz de cimento e massa corrida, e fiz essa casinha aqui com madeira e massa corrida, e coloquei ele aqui, que ele é o Strawberry, mesma planta dessa. Às vezes nem parece que é a mesma planta. Esse daqui tá muito mais estressado, e esse daqui menos estressado. E fora isso, a gente tem plantado com ele a nossa Spirit of Wind. Tá bem bonita também. O inverno consegue trazer isso para as plantas. Ela estava bem estressada também no outono, aí a gente teve esse período de chuvas, aí ela desestressou e agora estressou de novo. E aqui, olha, gente, tem gente que tem muita dificuldade com essa Strawberry, e eu não tenho dificuldade, olha isso. Nascendo FBB nas folhinhas. Essas folhinhas caíram, não foi eu que destaquei. Olha aqui, nascendo também outro brotinho dele.
E não foi, era assim, simplesmente nasceu. Eu aqui é uma bolinha que tem em cima de ah, os mocote, tá vendo lá dentro, porque é uma planta mais de inverno, então eu adubei ela agora no inverno, tá bem adubada, e hoje eu vou colocar água em todas elas. Hoje eu vou até tirar já essas folhinhas daqui, porque tá bem denso aqui. E eu vou colocar em outro vaso, para que a gente possa perpetuar essa planta aqui no nosso cultivo, que ela é muito linda. Seja ela sem estar tão estressada, ou seja ela bem estressada. Olha isso. Bem legal, né? Eu ia pausar já o vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, mas, gente, olha essa Christmas. Tá muito bonita, tá colorindo cada vez mais. Eu não lembrava que eu tinha Christmas, mas eu tenho ela. Depois eu quero fazer um vasinho com ela separado, que eu acho ela muito linda. Gente, ela tá num vasinho aqui de barro, com bastante estresse hídrico. Ela tá bem legal, ela tá ficando já meio amassadinha aqui. E eu gosto que quando a planta vai ficando assim mais um pouquinho amassadinha, aí é meu período de trocar ela de vaso. Ela tá bem bonita, tá mostrando a coloração dela. Deixa eu parar no sol para ver também se aparece mais. Ó, não aparece tanto, parece que fica mais claro. E ela tá junto com a Beatriz. Olhem essa Beatriz. Olha essas pontas. Ela tá assim, exuberante. Pequenininha também, recebendo aí um estresse hídrico maior, junto com a nossa Christmas. Eu tô seguindo aqui o que a Christmas precisa, e junto com ela eu tenho aqui as Hércules. As duas vieram de produtores diferentes, então elas têm características aqui diferentes, mas as duas vieram para mim como Hércules. Se for outra denominação, outra ID, por favor, me falem para eu poder corrigir, mas eu acredito que seja a mesma. A gente consegue ver aqui que é praticamente a mesma planta, né? Tem algumas características diferentes, mas estão muito bonitas. Facílimo cultivo, e junto com elas tem uma Madiba, que tá bem bonita também. Acredito que a Madiba no sol, acho que, deixa eu ver, fica mais bonita, né? A Madiba no sol, ela fica aí com uma coloração. Eu acho que mostrar a planta que tem purina no sol, olha isso, até a Beatriz. Elas aparecem muito melhor no vídeo. E as plantas são mais escuras, talvez na sombra a gente consiga ver as características as melhores características dela. Mas aqui no sol, gente, esse vaso tá muito lindo. Dá muita dó de desfazer desse vaso, né, de separar essas plantas. Vão ficar aqui provavelmente até a próxima estação, e eu vou mexer com elas mais aí pro verão, pra primavera, porque são agavoides e são também equivérias. Então, equivéria eu não gosto muito de mexer no inverno, embora às vezes a gente precisa, mas a gente mexe. Mas estão bem legais essas plantas, facilita o cultivo, como eu disse, regra bem espaçada, chuva de vento só, elas ficam aqui junto com essas outras, porque pegam sol praticamente aqui o dia todo. Eu tenho mais plantas aqui que estão lindas, maravilhosas, mas vai ficar para outro vídeo, porque se eu for falar, eu vou falar muita coisa aqui, o vídeo vai ficar muito longo, aí depois eu faço a parte 2 desse vídeo. Mas elas estão bem bonitas aqui, estou gostando bastante do desenvolvimento delas nesse inverno, mesmo sendo um inverno aí com uma alteração climática, a gente tendo mais chuvas do que o esperado. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu quis mostrar para vocês algumas plantas que eu tenho, que mesmo a gente está entrando num inverno atípico, elas estão mostrando a sua coloração, elas estão com estresse, e elas estão conseguindo responder à queda de temperatura, mesmo estando um pouquinho mais hidratadas. Não estão respondendo 100% ainda, pelo menos aqui no meu cultivo, mas vocês conseguiram ver que elas estão bem bonitas. Estou gostando bastante delas dessa forma. Se vocês tiverem alguma dica, alguma coisa para me ajudar, por favor, coloquem aqui nos comentários, e agradeço bastante por vocês estarem assistindo esse vídeo. Se puderem deixar o like, por favor, qualquer comentário já sabe, só colocar aqui, e também se puderem compartilhar o vídeo para quem gosta de suculentas, gosta dessas plantinhas aí que a gente se vicia, né, de uma forma que a gente só vai adicionando mais, por favor, compartilhem nossos vídeos também, tá bom? Muito obrigado por vocês assistirem, até mais!